Olá, eu sou a Joyce e esse é o Eric. Nós vamos apresentar nossa prática 7 de laboratório de eletromagnetismo e dessa vez o tema vai ser circuito magnético. E começando mostrando as equações que nós usamos, a base dessa teoria foi essas leis que nós usamos, com a questão de que o divergente de B vai ser igual a zero e o rotacional de H vai ser igual à corrente, que é aquela lei que a gente vai pegar rotacionando e a gente vai obter a corrente que está envolvida nessa área que nós pegamos. Sim. Pegamos também um cálculo para força motriz e outras formas de escrever essas mesmas equações. Onde no caso aqui ele está correlacionando, né? Que tem um comportamento bem semelhante, o campo elétrico, o campo magnético. Aí conseguimos, a partir da equação da diferença de potencial, né, da nossa tensão, a gente replica, só que agora para a nossa força magnetomotriz, adquirindo o mesmo formato. Agora a questão das equações e a dualidade delas. Nós temos aqui a questão da corrente, que é basicamente a lei de Ohm. Nós vamos ter como é que é o nome desse signo? Eu esqueci. Condutividade. Isso, eu ia falar permissividade. A condutividade vezes o campo, e aí nós vamos obter a corrente, que seria densidade de corrente, no caso. Sim. Da mesma forma que nós vamos obter a densidade de fluxo pela permeabilidade e o campo que nós temos, a intensidade de campo. Mesma coisa com o cálculo ali que nós obtemos a corrente pela integral dessa densidade, mesma coisa com o fluxo. Nós temos a tensão e a força motriz da mesma forma, com a relutância, né? A relutância vezes o fluxo, enquanto que a outra, a resistência vezes a corrente. E também a resistência e a relutância também tem o mesmo formato, que seria o comprimento do percurso que elas fazem, dividido pela seção por onde elas estão passando, e dividido pela constante que a gente utilizou no cálculo da densidade, né? E aí a proposta foi esse material que nós usamos, que seria ferro magnético, que seria uma proposta parecida com como que funciona o transformador, mas nós usamos uma bobina só. E primeiro nós vamos fazer sem esse gap que vocês estão vendo aí em cima, e depois nós vamos adicionar esse gap para ver esse comportamento. Aí colocamos a permeabilidade relativa de 6.000 e nós vamos energizar essa bobina com 4 amperes. No caso, até para facilitar nossas contas, que em vez de colocar várias espiras, a gente colocou apenas uma espira, passando 4 amperes por elas, porque como mostra aqui, né, a equação da força eletromotriz, a unidade dela é AE, que seria apenas ampere, mas como em muitos casos a gente trabalha com mais de uma espira e a gente multiplica esse número de espiras na corrente, aí a gente coloca ampere espira. Então na nossa primeira simulação, né, que seria sem o gap, aí a gente pegou apenas a avaliação no ponto 2, que seria na parte direita do circuito, e como podemos ver, os valores estão próximos, mas claro, não completamente semelhantes. Afinal, na teoria a gente considera que ela é toda homogênea ali na seção do circuito magnético, enquanto que na simulação ele já considera que algumas partes são mais intensas, outras partes com menor densidade. Aí a gente pegou o ponto médio ali para ter uma noção mais ou menos, mas mesmo assim a gente pode ver, né, que tem uma certa semelhança entre os valores de campo, de densidade de fluxo e de intensidade de fluxo. Também tá meio ruim para ver, porque depois a simulação ficou tudo azul esse fundo, mas dá para ver um retângulo desenhado na parte inferior desse nosso material ferromagnético, que é onde está a bobina. E também colocamos o desenho ali da regra da mão direita, como que ia funcionar, por onde a corrente estaria passando e por onde estaria esse campo magnético em torno dela. Sim, no caso ele estaria indo no sentido anti-horário, né, o nosso fluxo, e por isso que no campo ele aparece no sentido de Y positivo, enquanto que para intensidade ele também vai apresentar o mesmo sentido de percurso.
A nossa indutância, que a gente calculou, utilizamos a relação de fluxo sobre corrente, onde a gente considerou, né, o fluxo teórico para o cálculo, mas na simulação ele permite por duas maneiras, que seria pelo fluxo ou então pela quantidade de energia armazenada. Como para calcular a energia a gente precisava da indutância, a gente considerou primeiro calcular a indutância e depois a energia, que a energia incrivelmente foi um dos valores que apresentou maior proximidade, enquanto que a indutância apresentou duas diferenças. No caso da de cima seria pelo fluxo, que apresentou um resultado maior, e embaixo, que é pela energia, apresentou um resultado relativamente menor. Então, nosso valor calculado ali entre esses dois valores. Bem, na simulação de gap, aqui temos as duas imagens, né, tanto da densidade de fluxo magnético e a outra que seria a intensidade desse campo, desse fluxo. Como podemos ver, a maior densidade está concentrada ali dentro do ferro magnético. Na teoria, a gente não considerou essa dispersão no gap, considerou que todas as linhas estariam passando ali por ele, mas na realidade isso não acontece. Acaba que ele acaba divergindo um pouco ali nessa região, e por causa disso aparecem mais linhas de campo no interior e nas partes externas do nosso circuito. Agora, na intensidade de campo, como H é igual a B dividido por μ, né, pela permeabilidade, a permeabilidade do ar é 6.000 vezes menor do que a do ferro magnético. E por causa disso, temos o que? Caso não houvesse essa dispersão, que a intensidade no gap seria 6.000 vezes maior do que a intensidade dentro do ferro magnético. Claro, aqui no caso tem a dispersão, mas mesmo assim já dá para ter uma noção da discrepância de valores. Aqui estão nossos resultados, e com a presença do gap podemos perceber que houve um aumento considerável na relutância. Afinal, como eu disse, a permeabilidade é 6.000 vezes menor, e pelo cálculo da relutância apresentado anteriormente percebemos que ele é inversamente proporcional a isso, ou seja, ele ficou consideravelmente maior, tanto que em alguns casos esse circuito, se o gap for consideravelmente grande, a gente pode desprezar todo o resto do circuito e considerar apenas a relutância dele, mas ainda assim o campo no gap agora ele está negativo para x, né, devido ao movimento anti-horário, e o campo no 2 continua no mesmo sentido. Os valores ainda ficaram próximos, por mais que, como a gente considerou uma área menor para o ponto no gap, ele apresentou uma densidade maior, mas ainda assim próximo. A intensidade de campo também ela foi relativamente próxima no ponto 2, ali está até com um erro, no caso seria H2 na parte de baixo, e o H1 ele deu um valor próximo, mas menor também por causa da diferença de área, né, da divergência das linhas de campo e por causa de diferença do permeabilidade. Aqui no caso a gente não calculou a indutância, mas a energia armazenada também, quando a gente compara com outro resultado, foi menor. Então é isso, muito obrigada.